Começando mais uma live do Projeto 26. Para você que está me conhecendo agora, eu sou o Freitas, sou empresário, coach, ex-policial do BOPE aqui no Rio de Janeiro. E hoje eu vou bater um papo sobre crenças com o meu canga, sócio, amigo, que está nessa jornada comigo, levando autoconhecimento, tudo que a gente aprendeu no Batalhão de Operações Especiais e que ele continua aprendendo, a gente juntou com ferramentas de coach, de PNL, e criou uma metodologia nossa. E a gente leva isso para os nossos alunos, para aquelas pessoas que nos acompanham, para que de alguma forma elas possam transformar os resultados que elas vêm buscando. Eu vou convidar ele para esse bate-papo e, como eu falei, hoje o bate-papo é sobre crenças. Vou esperar ele entrar e tudo que eu vim desenvolvendo. Fala, meu amigo, tudo bom? Qual é? Mais uma vez, aí, mais uma live. Mais uma, estamos aí, pronto para em condições de... Como foi de Natal? Graças a Deus, bem, passei lá com os meus irmãos de guerra, estava de serviço, vou estar de serviço também dia 1º, mas, meu irmão, tudo para honra e glória do Pai, parceiro, continue. Que bom, fico feliz aí da gente estar fazendo essas lives. Eu tenho certeza que de alguma forma elas contribuem demais na vida daquelas pessoas que podem assistir a gente e a gente levar um pouquinho da nossa experiência e da nossa vida. Hoje eu te convidei para falar sobre crenças e eu gosto muito desse tema porque eu venho estudando, né? Eu trago essa parte mais científica, essa parte mais do coach, da PNL, e tudo é crença. E quando eu volto lá atrás, em 2018, quando eu desenvolvi o primeiro curso, né, que você ficou sabendo lá atrás, eu tinha entendido que o poder que a crença tem de fazer a gente realizar um resultado. E a coisa que mais me chamava a atenção para desenvolver esse curso é que eu entendi que dentro de um curso operacional, o que mais é trabalhado são as crenças, são as nossas crenças. Eu costumo falar que a gente chega acreditando que a gente é capaz e a gente sai acreditando que a gente pode muito além do que a gente imaginava. Então, o curso operacional eu vejo que trabalha assim, e tudo acaba sendo crença. E aí eu até vou fazer uma brincadeira com você. Lá atrás, quando você ficou sabendo do projeto, você não tinha crença de que era algo que, de fato, você devia embarcar naquele momento ali. Anos depois, você conhece o projeto, sua crença muda e você passa a contribuir. Cara, antes da gente seguir, outras pessoas vão ver essa live em outro momento. Eu queria que você se apresentasse aí mais uma vez. Então, cara, tem aí uma galera do Batalhão, Mário Júnior, tem Pedra lá do BOP, tem uma galera aí assistindo a gente, que já me conhece, né? Tem amigos aí que já me conhecem, e tem outros que não me conhecem ainda, né? Meu nome é Wallace, eu sou um operador especial lá do BOP, tô nessa batida aí já há um tempinho, cara, tô olhando pra minha cara nessa câmera aqui, estão ficando velho, né, moleque? Tem muitos aí que estão ficando velho também, cara. E graças a Deus a gente está conseguindo chegar, muitos não conseguem chegar. E, poxa, eu sou um operador lá do Batalhão de Operações Especiais, sou sargento, comando uma equipe lá na Alfa 3 de guerra, na Alfa de Guerra, e minha patrulha é Alfa 3 de Guerra. Sou cursado em Operações Especiais, Ações Táticas, sou sniper do BOP também. Tenho alguns outros cursos na área, né, mas esses são cursos que são o carro-chefe do batalhão. Né? Graças a Deus me deu condição de trilhar por esse caminho e conseguir, né, abraçar todos esses cursos que só me ajudam a me manter vivo no terreno. E eles servem muito para isso, né? Mas fora do BOP, eles servem também para me pegar os atributos que eu utilizei para conquistá-los e utilizar na minha vida pessoal, como a gente tem feito lá nos cursos que a gente tem promovido. E eu já estou aí nessa batida há 16 anos, cara, e graças a Deus eu tenho aprendido muito, né? Aprendido a liderar, a me autoliderar, aprendido a lidar com as dificuldades que são inerentes ao trabalho em equipe, né? E a gente tem falado muito disso. Essa aí é a nossa jornada
e tem sido muito produtiva, cara. É isso, eu sou esse cara aí, meu irmão, sou esse cara aí que alguns já conhecem, outros vão conhecendo, né, à medida que a gente vai se expondo. É difícil para mim me expor aqui, cara, é muito difícil, mas tem sido algo de valor, cara, entendeu? Tem sido algo de valor. Então, tudo que tem valor merece, né, merece a nossa exposição, merece o nosso labor, o nosso trabalho. Então, tenho ficado feliz por isso, muito feliz. Legal. E trazendo aí para dentro do nosso bate-papo, para esse bate-papo sobre crenças. Quando eu trago essa ideia de que um curso de operações especiais, de ações táticas, eles mexem exatamente no poder das nossas crenças diante dos desafios que a gente vai encarar. Você consegue hoje, né, trazendo para o autoconhecimento, perceber isso também? Como é que funciona? Cara, antes de começar, eu estava lendo a Bíblia, né? E aí tem um versículo lá que fala assim, Mateus, se não me engano é Mateus 17:20. É uma história muito legal de Jesus, quem quiser ler, pode ler, é uma história muito bonita, mas Jesus fala assim para os seus discípulos, que não conseguem expulsar um demônio. Ele fala, poxa, vocês, até quando vocês vão precisar de mim? Vocês dizendo que eles não criam, né? Que eles não tinham uma crença. E aí Jesus falava assim, eu asseguro a vocês que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês podem dizer para esse monte, saia daqui e vá para lá que ele vai. Só que quando você mesmo como pessoa fala isso, na tua mente vem logo uma crença limitante. Você já para e pensa assim, cara, como é que eu vou jogar esse monte daqui para lá? É lógico, eu acho que se não me engano, isso é um sentido figurado, mas é para demonstrar que antes mesmo de você tentar alguma coisa, você já se limita. E aí você para no meio do caminho. Porque se você não tiver fé, não tiver uma crença bem instaurada, bem fortalecida, tu não sai de casa, cara. De manhã, quando a chuva tá caindo. Não é isso? É isso. É isso, pô. É exatamente isso, cara. E o que o que mais me deixa feliz e rindo hoje à toa, nessa jornada que eu tô com você, é que você sempre traz a Bíblia e sempre traz Deus. E nada foi inventado agora, né? Nada foi inventado por Tony Robbins, nada foi inventado pelas pesquisas. Parece que já está tudo escrito, né? Tudo que a gente... se a gente só... Eu não vou levar só para esse lado, mas se a gente lesse a Bíblia, interpretasse ela, a gente ia encontrar os livros que a gente lê. Porque eu estou aqui com o Poder Sem Limites, de Tony Robbins, e é onde ele fala sobre crença. E você trouxe aí essa passagem que fala exatamente isso. A gente, no sentido figurado, tem aquela passagem, né, que se montanha não vem até Maomé, Maomé vai até a montanha, um negócio assim. E isso mostra o poder que a gente tem de realizar aquilo que a gente quer. E quando eu comecei a desenvolver, eu comecei a entender assim, cara, se a gente não, lá no BOP, se a gente não tivesse a crença de que a gente não vai ser abandonado em combate, a gente não teria coragem de combater. Faz sentido? Faz sentido, cara. Faz sentido. Inclusive, eu quero mandar um abraço pro Passos aí, para minha irmã, Eliane, também tá aí compartilhando com a gente a live. Cara, faz todo sentido. Né? Crer e ter fé é você saber que algo não está ali na tua frente, não é palpável, mas você vai ter a certeza do que vai acontecer. Então, se eu estou progredindo, estou seguindo o meu caminho, meu irmão, acredito que vou chegar lá no final, e tenho certeza que tem uma cobertura para mim não tomar um tiro nas costas, cara, não tem quem pode parar a gente. É por isso que o êxito da gente, o nosso êxito, ele é descomunal, cara. Hoje nós somos considerados uma das principais tropas operacionais do mundo, mas não está mais voltado à questão de grupo, né, a questão de acreditar no propósito, de que propriamente no nível tático e técnico nosso. Sim, tático e técnico é muito bom, mas se a gente não tiver uma crença, se a gente não acreditar que a gente está pronto para aquilo ali, está em condições de fazer aquilo ali, que aquilo ali é o nosso propósito inabalável, não adianta. É fácil falar, vou falar interessante, algo que a gente tem conversado muito. Das características que eu preciso num combatente, eu vou priorizar princípios, valores, eu vou priorizar tudo aquilo que não é palpável. Princípios, valores, como é que é o nome daquela... princípios, valores,
e caráter. Tudo isso não é palpável. E tudo isso juntando, cara, vai dar aquilo que a gente sabe muito bem, que é a crença. Você olhar para o cara e falar, aquele cara ali é diferente. Então, esse cara aí, eu vou caminhar com ele de olhos fechados, porque eu sei que quando eu chegar lá, ele vai estar comigo. Entendeu? Essa é a nossa realidade hoje lá no Batalhão de Operações Especiais. Eu tenho visto isso diretamente na equipe que eu estou, graças a Deus. Todas as equipes do BOP são maravilhosas. Um abraço para Alfa, para Bravo, para Charlie, para Delta, mas é a equipe que eu estou hoje. E está sendo para mim, um campo de treinamento na área de liderança, né? Está sendo muito bom compartilhar com aqueles camaradas lá. Isso que eu estou lendo aqui, né? Lendo na Bíblia, lendo nos livros de apoio, está sendo muito bom praticar a crença, né? E tem exemplos clássicos aí, que ao longo da live a gente vai falar, que são muito importantes para poder estabelecer, né, tanto aquilo que a gente usa nos nossos cursos, quanto o que a gente usa para formar um combatente lá no Batalhão de Operações Especiais. A ideia é essa. Eu até ia falar de novo, é um pouco mais do mesmo, mas está em tudo, né? Primeiro, quando eu estou patrulhando, eu tenho que. O que me faz patrulhar, e eu gosto da. Tá me escutando? Não tá me escutando? Pouquinho, tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. Deve ser meu telefone. Melhorou? Melhorou. Então, eu acho que estava preso aqui o meu. Eu vou voltar. Eu adiantei um pouco, falei sobre a crença já no terreno. O que faz, e eu já li isso em muitos livros, o que faz o Operações Especiais ter coragem, é a certeza de que ele não vai ser abandonado. Né? Essa crença no cara que está à retaguarda dele. Isso nos dá coragem. Mas antes ainda, até de sair do batalhão, eu preciso ter crença na estratégia que a gente gerou. Né? Eu tenho um objetivo, eu vou desenvolver uma estratégia, e essa estratégia, se eu não acreditar que ela vai me levar ao resultado, eu já entro com menos energia do que entraria. Também faz sentido essa parte da crença? Faz sentido. Tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo muito bem. Tá bom. Então, faz sentido sim, por quê? Poxa, toda batalha, todo grande evento, ele começa na sua memória, né? Eu vou dar um exemplo lá no batalhão, né? E eu vou falar porque já aconteceu comigo. Galera, 3 horas da manhã, equipado, 3 horas da manhã, não, 1 hora da manhã, equipado, armado, vamos entrar no alemão. Não tem um que fica assim, continue, meu irmão, vamos que vamos. Ali você começa a criar dentro de você aquela crença de que você vai chegar lá e vai fazer o que tem que fazer. Se tiver um dentre nós que não está preparado para isso, é perceptível, cara. Ele não está crente naquilo ali. Mas a crença que a gente tem, né, acreditar no potencial de todo mundo, junto com a estratégia que a gente vai utilizar, com o planejamento que a gente vai utilizar, é o que vai fazer a gente entrar no alemão 3 horas da manhã e sair todo mundo de lá vivo. Independente do resultado. Porque todo mundo aqui que está ouvindo a live sabe muito bem o que eu estou falando. Entrar no alemão 3 horas da manhã, meu irmão, só a gente, só o batalhão de operações especiais. Entrar na maré 3 horas da manhã é só o BOP. Então a crença que a gente tem, aliado à estratégia, aliado ao condicionamento físico, aliado ao condicionamento técnico e tático, vai gerar um resultado positivo. Agora, se eu não tiver crença, já quebra, meu irmão, todo o planejamento, já quebra todas as qualidades inerentes do combatente. E se eu tiver crença pra caramba, mas também não tiver pronto, não tiver conhecimento tático e técnico, não conhecer, não souber planejar, não tiver estratégia, não adianta de nada, cara. É uma aliança que tem que estar fechadinha, tem que estar congruente, cara. Ela tem que estar congruente tanto aqui, na hora da ação, da palavra, quanto na hora da execução, do planejamento, dentro do teu coração, dentro da tua mente, entendeu? Tem que estar em conluio, não tem jeito. Eu até não tem jeito. Aqui, você falou que é perceptível, né, no combatente que está desalinhado com a crença. E a crença, ela manda um sinal para o meu sistema nervoso, e o sistema nervoso ele vai me botar ou em estado de recurso ou em estado de interferência, ou em estado de
de pouca congruência com o que eu tenho. E aí, quando a gente fala que é perceptível, e tanto eu quanto você temos experiência para isso, me fez lembrar, inclusive, do último curso, quando o aluno estava dentro da água e ele tinha trauma e ele não tinha crença na capacidade dele de fazer. A fisionomia dele mudou. Ele ficava com movimento lento, né? Ele ficava com o olho assim do tipo... Eu não vou conseguir. Aí a gente ali teve que fazer um trabalho de ancoragem para que ele pudesse passar pelaquela etapa. E é isso que você falou, faz todo sentido, porque quando a gente vai, eu já fui muitas vezes e desci ali para aquele pátio e tu fica com um misto de ansiedade, né, que dá aquele negócio, mas quem tá com a certeza do objetivo, também tá com um olhar diferente, tá com uma cara de tigre, de quem vai pegar, né? E quem não está, tu sente que o cara tá mais perdido, que o cara tá mais distante, tu fala, ele não tá tão elétrico, ele tá... E eu já vivi, né, essa situação, e quando a gente traz para o campo do desenvolvimento, e aí algumas pessoas podem se questionar, pô, mas por que os caras são operações especiais e estão dando curso para pessoas comuns ser operações especiais na vida? Porque esses atributos, eles não são inerentes só a nós que combatemos. As pessoas precisam entender o quanto elas precisam desses atributos para traçar um objetivo na sua vida. E às vezes eu não consigo ter um objetivo na minha vida porque eu tenho tanta crença limitante que ela não me permite sonhar. Ela não me permite ver um novo horizonte, né? E aí, às vezes, eu até tenho um sonho, mas eu não acredito que sou capaz, ou não acredito na estratégia, ou não busco autoconhecimento, não busco um curso, porque eu simplesmente não acredito que aquilo ali vai me melhorar, me mudar. E aí eu até trago esse gancho aqui, pegando mais uma vez no seu pé. Lá atrás você não acreditou. As suas crenças mudaram e você começou a ver valor. É possível a gente tá sempre alterando o nosso sistema de crença, né? Você tem uma frase que eu gosto muito, zerar. Então, o zerar, cara, é o que eu vou trazer um pouquinho também para as pessoas entenderem, quem está assistindo a live. Eu falo muito isso para algumas pessoas que me acompanham aí no Instagram. O que é um curso de operações especiais? É um rito de passagem, cara. É um rito de passagem, né? Você pega uma pessoa normal, com crença já pré-estabelecida, com medos pré-estabelecidos, com anseios, objetivos, com tudo. Aí você chega num curso de operações especiais, você zera o cara. Como é que você zera o cara? Você está formando um combatente. Então, o combatente ele vai ter que aprender a passar na lama, a comer qualquer coisa, a ter supressão de sono, supressão de liberdade. Ele vai ficar, né, parado um tempão, né, fazendo ali para poder aprender. Né? Ele vai fazer um montão de coisa que o ser humano normal não vai fazer. Então, o que a gente precisa estabelecer no cara? Uma crença. Uma crença de que ele é capaz de fazer tudo o que nós estabelecemos para cumprir a missão. Então você zera o cara, você tira aquele cara que gosta de comer muito, quando ele fica um dia sem comer, ele fala assim, meu Deus, como que eu consegui ficar um dia sem comer? A pessoa que gosta de dormir muito, quando você pega e vai no curso de operações especiais, que você fica uma semana sem dormir, você fala assim, maluco, como eu consegui ficar uma semana sem dormir? E não é brincadeira, é literal. Quando você vai passar a transpor um obstáculo que você olha com olhos normais, você fala assim, cara, como é que eu consegui ultrapassar esse obstáculo? Sem meios nenhum. Você foi lá e deu um jeito de conseguir o meio. Então ali você começa a quê? Você zera o cara, fala para ele que ele é capaz, que tudo aquilo que ele acreditava não tem nada a ver com o que ele está fazendo hoje, e você começa a estourar uma crença que vai impulsionar o cara para chegar sempre no limite dele. Faz sempre no limite dele, né? Eu vou dar um exemplo clássico, né? Se você pegar uma pessoa normal, um camarada que passa na rua, e você falar assim, meu amigo, quantas flexões você consegue fazer? O cara vai falar assim, ele vai parar, ele vai fazer uma autoanálise, ele vai olhar para o perfil físico dele, vai olhar para o ego dele, vai olhar para,
né, para a estrutura dele. O leão, que às vezes está até sem dente, mas está com rugido, vai falar assim, olha, eu faço 30, 25, faço 25 flexões. Aí, cara, ele vai dar uma resposta exata, uma resposta limitada. Eu faço 25. Mas ele já colocou na cabeça dele que é só 25. Eu, em operações especiais, falando com uma pessoa normal. Agora, se você chegar para um cara do BOP e falar assim, irmão, ô Caveira, quantas flexões tu faz? O cara vai falar assim, ó, em princípio, 100 eu já consigo fazer. Mas ele te dá a noção de que ele pode fazer mais, porque ele não se limita. Ele sabe que pode fazer sempre mais, cara. Quando o cara deram uma missão pra gente, quando dava uma missão pra gente, dava um horário, e você falava assim, ó, quando a gente estava lá no nosso CAT, lembra disso? Que a gente estava lá, meu irmão, à mercê dos instrutores, à mercê dos operadores, à mercê de todo mundo, e lá o curso é uma loucura, meu irmão, a varada come. Aí chegou um comandante nosso e falou assim, olha, vocês não têm alojamento. Se vocês não arrumar alojamento, a equipe de serviço não vai deixar vocês dormirem. Ou vocês fazem uma porta e uma parede aqui, hoje, ou vocês não vão ter onde dormir. Meu irmão, ficou um olhando para o outro, não ficou um olhando para o outro? Mas chegou um cara que falou assim, ó, eu só quero material. É verdade ou mentira? Verdade. Eu fiquei limitado com a crença? Eu fiquei chorando, se eu não me engano? Eu pedi só o material, meu irmão, e pronto. Não foi isso? Então não existe, cara. Crença é uma isso. parede e uma porta. Oi? Tu levantou uma parede e uma porta lá, né? Exatamente. Quando você conta essas histórias, né, e a gente, você, a gente tem esse poder, né, de levar para os nossos alunos a transformação da crença, né? Botar neles. É óbvio que a gente não bate, mas através do estudo e do exemplo, a gente mostra que eles podem ir muito além. Você está falando, eu lembro de uma etapa lá no dojo, que era lá em cima, onde é o alojamento dos sargentos. E aí eles botaram 5 alunos agachados e tinha que pular e dar um rolamento. Tu lembra? Lembro. E aí eu lembro que eu pulava, mas eu meio que dava uma escapada pela lateral e não ia, porque eu tô puxando na memória agora, a crença de que eu ia bater no último. E ali eu tava dando aquele migué. Daqui a pouco o Ciro levantou puto. Ô, 26, ou tu faz direito ou eu vou te meter a porrada. Aí eu pulei rapidinho. Ou seja, eu só precisei de um estímulo para mudar a minha crença. E aí eu consegui executar algo que eu estava me limitando ali naquele momento. Então, tu lembrou do curso, me veio agora essa história ali de crença. Outra coisa que eu vou agora tocar um pouco até na ferida, e é uma ferida minha, que acontece dentro do mundo das operações especiais e, de repente, pode servir aí para a gente se comunicar com outros colegas. Eu lembro que nós não somos ninguém sozinho, né, cara? Nós não somos ninguém sozinho. A gente ganha essa crença, mas a gente sabe que não vai no alemão sozinho, porque tu é um operações especiais, tu não é um Robocop. Tô mentindo? Falando besteira? Não, né? Negativo. E a gente tem que... Quando você fala de zerar, e faz muito sentido para mim, a ideia de zerar, ela me leva para o sentido de que a gente tem que estar sempre vigilante às nossas crenças. Será que essa crença, para esse momento, ela está me servindo? E o que aconteceu comigo foi o seguinte, quando eu saí do BOP, eu tinha uma crença de que eu era foda demais. Eu tinha essa crença. E como eu fiquei sozinho, né, eu saí do BOP e fui empreender, e eu não via mais, né, pessoas como nós, operações especiais, eu tinha uma crença de que eu era autossuficiente, que eu não precisava de ninguém, que eu conseguia resolver tudo do meu jeito, da minha forma, e eu quebrei, cara. Eu quebrei. E aí eu percebo o seguinte, uma crença que é muito fortalecedora no BOP, se eu não ficar vigilante, ela pode não me servir numa outra esfera. O jeito de pensar, né? O meu jeito de pensar, a crença de que eu era autossuficiente, na verdade, eu estava até me enganando, porque no BOP eu nunca fui autossuficiente. Eu só não parei para perceber que eu precisava mudar o comportamento. E aí o que eu quero te trazer é o seguinte, às vezes uma crença
fortalecedora num ambiente, ela pode me enfraquecer no outro. Eu posso não olhar, às vezes, para minha família como minha própria patrulha, e aí eu posso, às vezes, cometer exageros com uma crença que é forte num lugar, mas me enfraquece no outro. Faz sentido isso? Cara, eu tenho N exemplos para citar em relação a isso. E eu vou citar um fictício, né? Tem alunos nossos, né? Os alunos nossos são, pô, meu irmão, é o feedback que eu preciso para continuar nessa jornada, né? E alguns alunos, eles ficam muito limitados, né? A gente só consegue instaurar crenças através de dois processos, né? Tu sabe muito bem disso, através de repetição ou forte impacto emocional. A gente consegue só estabelecer crença através disso. Vou dar um exemplo clássico. Às vezes você não quer seguir para o lado do cristianismo, né? Não quer seguir uma religião, não quer seguir ter um propósito, mas tu toma tanta pancada, que uma hora, cara, o recurso que você tem é aquele que você desprezou. E aí você instaurou dentro de você, por forte impacto emocional, uma crença que vai te impulsionar, que vai te levantar. Entendeu? Então, hoje eu tenho a certeza do seguinte, né? Tudo que a gente aprendeu lá no batalhão, né? Você, dentro do período que você ficou, e eu hoje, eu sei o seguinte: o que mais importante precisa ficar latente na nossa mente, cara, não são os cursos que a gente tem, mas os atributos que a gente utiliza para ter esse curso. Porque, tipo assim, o curso do Operações Especiais, ele só serve dentro do BOP, cara. O curso, o brevet, né? As técnicas, as táticas, o conhecimento generalizado do ambiente de guerra e tudo mais. Mas se eu pegar isso tudo e utilizar para minha empresa, se eu utilizar para minha vida familiar, cara, eu vou fluir mesmo. Eu vou fluir, né? Aconteceu contigo o contrário. Você tinha todos os atributos, mas em vez de você pegar esses atributos e utilizar para sua vida profissional, você quis fazer o contrário. Você fez o contrário. Você se isolou, achando que era o poderoso, quando aquilo que a gente fala no curso é que ninguém é alguém sozinho, né? Só que é porque a força que você gerou em você, a sua capacidade foi tão grande que você falou assim: eu posso tudo sozinho. Isso acontece com alguns alunos nossos, né? Acontece. Tem aluno nosso que acha, teve alguns casos, isso é importante falar, que a gente quer trazer para vocês, para os alunos que estão assistindo, que vocês podem fazer tudo o que vocês querem. Que vocês têm capacidade e força para fazer tudo o que vocês querem. Mas se vocês acharem que pode fazer tudo sozinho, é diferente, vai acontecer como aconteceu com você. Então você tem que usar os atributos, nós temos que ser bem claro nisso, e a live até serve para isso. Cara, tem coisas que são prioridade. Família é prioridade. Deus é prioridade. Né? Deus, família, e Deus, pessoa e família, né? Deus, pessoa e família. Porque se não estiver bem também, tu não vai conseguir deixar a sua família bem. Então, Deus, eu, família. Né? Eu sempre acreditei que era o contrário, né? Deus, família e eu. Mas eu penso que hoje, se você não tiver com a mente boa, se você não tiver capacidade de gerenciar problemas, né, de buscar recursos para você gerenciar o teu dia a dia, se você estiver mal, como é que você vai gerenciar a sua vida familiar? Como é que você vai fazer isso, cara? Não tem como. Então, tipo assim, tem que estar com a mente, com a espiritualidade lá em cima, tem que estar com a mente boa para você poder amar os seus familiares, para você poder, né, cuidar do seu filho, cuidar da sua esposa, cuidar da sua estrutura financeira, cuidar da sua empresa. E isso tudo está muito ligado à tua capacidade de autoliderar, de liderar, né? Está muito ligado, está linkado diretamente. De mudar a própria crença, né, o tempo todo, observar que essa crença não me serve e ser capaz de mudar, né? Porque olha o que você falou. Antes eu achava que era a família primeiro, depois eu. E agora você estabeleceu um novo parâmetro para te gerar o resultado, né? Sim, porque, tipo assim, se você não estiver bem, eu posso ser o Robocop mesmo. Mas se o Robocop está bem mentalmente, ele consegue cuidar da sociedade, ele consegue cuidar Se o policial militar estiver mal psicologicamente, ele consegue ir trabalhar? Como é que a gente faz lá quando o cara não está bem, né?
para operar. O que a gente faz com o cara? Meu irmão, fica aqui, cara. Fica hoje descansando aí, que hoje tu não tá bem. Porque se esse cara não estiver bem psicologicamente, chegar na ponta da linha, meu irmão, quando a bala começar a estancar firme e ele começar a entrar em banzo, ele vai matar ele e vai matar o cara que vai salvar ele, porque a gente não vai deixar ele para trás. Entendeu? Então, a mentalidade, você tá bem pessoalmente, você tá bem com Deus e você, né, saber disso é muito importante, né? Então, tipo assim, hoje falando de crença, né, falando dos que a gente tem falado, eu levo para duas vertentes, né? Eu levo para o lado, né, pro lado que a gente tem trabalhado muito, né? As crenças que impulsionam, né? As crenças que você zera o cara, instaura no cara, né, um pensamento de força, de capacidade, né, uns pensamentos pô, mano, um pensamento que vai impulsionar muito mais ele, né? E também a questão da espiritualidade, né, cara? Eu penso que é corpo, alma e espírito, né? Corpo, alma e espírito. Se você não estiver bem nessas três fases, meu irmão, não adianta. É tudo um conjunto, cara. É tudo um conjunto. Legal. Entendeu? E o que você falou aí me lembrou a metáfora da máscara de avião, da máscara do avião. Coloque a sua primeiro antes de colocar nas pessoas de volta, né? É a metáfora. A gente, às vezes, dedica muito a outras coisas e esquece de perceber que quando a gente se dedica a gente pode melhorar ainda mais as coisas em volta. Tudo que eu assim, a minha vida sempre foi acreditando muito em mim, né? Sempre foi acreditando, e hoje eu posso dizer que eu passei a bola. Hoje acredito muito mais em Deus, na capacidade de que Deus vai agir no impossível. E até pegando a história, né? Contando rapidamente do curso que a gente não tinha nenhum escrito, e aí eu mudei as ferramentas, sentei e Deus só falou para mim assim, cara, faz sua parte. Eu vou contar aqui rapidamente. Eu estava deitado na cama, desanimado, porque não tinha ninguém inscrito, e eu escutei o 30 fazendo uma oração lá em Joinville, uma viagem a negócios que a gente fez, e ele falou assim, Senhor, não escolhi esse caminho, então me mostra o que eu devo fazer. Nesse dia, deitado na cama, eu falei, Senhor, eu escolhi esse caminho, eu estou com um homem de Deus, por que o Senhor não mostra o caminho? E aí ele falou assim, Freitas, o que tu está fazendo? Eu falei, pô, eu estou fazendo o que eu sempre faço. E o que tu ensina? Que as mesmas ferramentas não vão levar a resultados diferentes. Aí, né, aquele tapa na cara, aí eu levantei. Aí eu ainda deitado, eu falei, nossa, é isso. Aí ele falou assim... Silêncio. Caiu aí, tá. Aí eu dei aquela refletia, aí veio aquela voz assim, Freitas, faz sua parte, cara. Faz sua parte. E aí eu levantei, e em uma semana eu fechei o curso, né? Então, assim, ali foi minhas pazes com Deus, minha certeza que existe algo maior que eu, que vai agir naquilo que eu não posso, porque eu acredito hoje, e eu falo isso nos vídeos, que a gente tem problema se tiver com Deus, como eu já tive muitas vezes, porque a gente ora pedindo a Deus para fazer a nossa parte. E isso ele não faz, né? Ele vai agir no impossível. Então, hoje eu sou feliz de, junto com você, ter mais crença em Deus e me sentir mais energizado por isso. Então, eu mudei, e isso é uma prova de que a minha crença muda, né? Eu não acreditava na intervenção de Deus, eu não acreditava que Deus agia, e ali eu vi que ele de fato age. Cara, eu te convidei para... Só para terminar, só pegar um ganchinho nisso aqui. Claro, fica à vontade. Uma coisa muito importante lembrar. Se você orar para Deus e pedir paciência para Deus, Ele não vai te dar paciência. Ele vai te dar a oportunidade de você ter paciência. Se você orar para Deus e pedir para Deus amor, né, ser um cara mais amoroso, Ele não vai te dar o amor, cara. Não vai nascer. Ele vai te dar oportunidades para você gerar esse amor dentro de você. Se você pedir a Deus força para poder transpor alguma coisa, Ele vai te dar ferramentas para você ter a força que você precisa. Então,
essa coisa que é a mudança de chave, né? Aquilo que você fala, mudança é mindset, né? Essa mudança, cara, a gente tem lá no BOP, a gente está tendo nesses cursos, cara, eu até fico engraçado, eu não tenho a parte científica disso tudo, eu não tenho esse conhecimento científico que você tem. Mas aí eu tentei até com outro dia não sei se foi não sei com quem foi, cara, foi com um camarada lá no BOP que eu falei assim, cara, como é que os antigos no BOP, sem tanto conhecimento teórico, conseguiram fundamentar tão bem uma coisa que hoje a gente faz com chancelamento científico, né? A gente faz tudo, você está fazendo o curso, né? Esses cursos de coach, PNL, de RH, e você pega esses atributos que você usa no coach, alia com os atributos que você conheceu lá no BOP, que os caras fundamentaram para a gente sem ter capacidade científica. Meu irmão, é interessante como é que as coisas funcionam tão bem hoje. Hoje você consegue ver, hoje eu consigo ver. Entendeu? Então, eu, no pouco conhecimento científico que eu tenho, consigo exemplificar nos cursos que a gente faz as coisas que eu também faço com os alunos de operações especiais, que eu fiz, né, no caso, nas vezes que eu fui instrutor. E o que eu vejo o tempo todo acontecendo diuturnamente nas alas do Batalhão de Operações Especiais. Eu vejo diuturnamente acontecendo com os caveiras, com os catianos, com todo mundo que trabalha lá. Cara, é algo interessante, meu irmão. É muito maravilhoso você ver como é que essa engrenagem funciona tão bem em cima disso que você tem estudado tanto. É fogo, né? É bem legal. Vou usar até uma palavra que você usa, né? Os antigos fizeram de forma empírica. A única coisa que eu fiz, pela minha paixão, até depois de ter tentado cometer o suicídio, foi usar a experiência para transformar vidas. E aí a gente traz para o curso digital, para as imersões, essa experiência. E o que a gente, acho que o que a gente consegue tocar, né, e ter tantos bons resultados, é que a gente tem autoridade para mostrar para eles que funciona. E aí a gente vai lá com a experiência que a gente tem, porque desde que eu vi você começar nessa jornada, eu vejo você fazendo coisas e falando coisas que você só observou. Acredito que a gente tem essa capacidade. E aí a gente vem até para aquele lado da liderança e a renovação do canal. Líderes criam líderes, né? A gente precisa pegar a nossa formação, o que a gente aprendeu, e inspirar outras vidas. E contribuir em outras vidas. É essa a minha missão hoje. É assim que eu vejo. Mas isso que você falou, deles lá fazerem, né, é impressionante mesmo. E eu fico feliz de, alguma forma, ter conseguido perceber isso. Porque tudo que a gente faz hoje já existia, cara. A gente só traz mesmo a nossa formatação, o nosso jeito de falar, o jeito de tocar as pessoas. Então, é algo, para mim, incrível. Eu queria só falar de forma técnica. O que é a crença? A crença é a lente pela qual a gente vê o mundo. Né? Ela é verdade para mim, mas não necessariamente verdade para uma outra pessoa. Então, se eu tenho a crença que o 30 tem, de que eu vou sair hoje do batalhão, vou cumprir minha missão, eu mando uma mensagem para o meu sistema nervoso e eu vou me colocar em estado de recurso para gerar o melhor resultado. Porque se a minha crença, a lente pela qual eu vejo o mundo, ela estiver desalinhada com o meu resultado, eu vou me botar em estado de interferência. A gente falou aqui os dois tipos, que são crenças limitantes e crenças fortalecedoras, e o 30 também citou a forma como elas nascem, né? Ou por repetição ou por forte impacto emocional. E uma das maneiras de a gente conseguir mudar as nossas crenças por repetição é buscando conhecimento, buscando ler, buscando acompanhar quem pode fortalecer a gente pelo seu modo de pensar, buscando cursos, buscando estar perto de gente que nos fortaleça e não gente que está ali sempre limitando o nosso voo. Não é isso, 30? Verdade, pô, verdade. Eu vou dar um exemplo clássico, né, da minha vida. Eu fiz um curso, o último curso que eu fiz foi de sniper, né? E eu nunca tinha, né, chegado próximo a desistir de um curso como eu cheguei no curso de sniper, né? Eu tive que fazer um exercício no qual eu fiquei extenuado. Apaguei, aí o instrutor meu da época, que foi até meu aluno,
o 14, capitão Ângeles, meu amigo, chegou para mim e falou assim: ô Serra 3, é o seguinte, cara, você tá com princípio de rabdomiólise, né? Eu tive um apagão, tomei algumas bolsas de soro e tive um início de, sei lá, eu perdi totalmente meu controle, cara. E aí, quando eu comecei a conversar com ele, na hora eu comecei a ficar emocionado. Eu falei assim, cara, eu nunca pedi pra desistir de nada, mano. Pô, eu acredito tanto que eu sou capaz de fazer isso. Pô, comecei a chorar ali, caraca, chorar ali Antes disso, né? Antes eu tinha chorado por conta do coisa, mas comecei a ficar meio emocionado por causa disso também. Não chorei, chorei emocionado, fiquei emocionado porque eu pensei em desistir. E eu nunca tinha pensado em desistir em curso nenhum. Pensei em desistir, falei assim, pô, vou desistir. Daqui a pouco eu falei com meu filho que eu sairia sniper. Ele falou, pai, quando você voltar, você vai me dar esse brevet. E nisso eu coloco duas coisas interessantes. Propósito inabalável e a crença, né? Que vai me levar ao meu propósito inabalável. Você só pode ter um propósito inabalável se você acreditar nele, se você tiver uma crença. Então essa crença, cara, chegou na hora, eu falei assim, 14, né, eu chamei ele pelo número, eu falei, 14, eu vou sair cursado. Ele, cara, mas como é que vai ser? Eu falei, meu irmão, me dá um rádio. Eu era 4 passagens, eu já tinha errado 2. Se eu errasse mais uma, eu já estava fora. Falei, meu irmão, me dá um rádio. De 5 em 5 minutos eu vou fazer um checkpoint contigo. E aí eu vou ter que fazer o meu percurso, né? E vou chegar lá e quando eu acertar, volto de novo. E aí foi feito. Cara, eu já tava na merda, meu irmão. Já tava na merda. Aí bebi água. Né, eles me ajudaram porque eu tinha feito uma merda danada lá, maluco, pô, com a minha luneta. Eles me ajudaram lá. Não deram condição. Meu irmão, só fizeram o que tinha que fazer. Né? E aí, pô, meu irmão, peguei a luneta de novo, zerei a minha luneta de novo certinho. Fui lá, cumpri a missão. Porque a crença que eu tava era uma crença que me jogava para cima. Não era uma crença limitante, era uma crença que me jogava para cima. Que me fez acreditar no meu propósito inabalável. Né? Eu saí cursado de sniper em 2020 e foi o último curso que eu fiz no BOP. E, cara, que experiência isso me gerou, meu irmão. Foi muito bom. Eu passei por cima de fatores limitantes, né? Então, a gente tem que pegar isso e levar para aquilo, para as pessoas que a gente, né, tem acesso, para quem vem buscar um pouquinho do conhecimento da gente, para quem vem beber da água, né, da gente. Então, isso é importante, cara. Isso é muito importante. A gente vive isso, né? Viveu isso. Então, isso é muito bom, isso é muito importante. Assim, eu sempre analiso com o olhar do trainer, né? Do cara que treina pessoas. Eu sempre analiso. E quando tu fala assim, eu vejo que você tentou uma estratégia, tu tinha um objetivo, falhou 2 vezes. Aí você voltou. Aí o objetivo não mudou, mas você flexibilizou a estratégia e mudou as crenças para aquele momento ali, né? Então, assim, você acabou de contar uma história onde você mostra tudo se repetindo, só que trocando, né? No início você tinha uma crença e você tinha o objetivo, a estratégia e uma crença. E você falhou. Você não abandonou o objetivo porque ele era importante, as crenças te deram força para continuar e você usou uma estratégia, né? De 5 em 5 minutos eu falo com você. E as pessoas precisam entender isso. Cara, a gente tem que traçar um objetivo na nossa vida e mudar as estratégias, não o objetivo. Enquanto o objetivo faz sentido, a gente tem que mudar todas as outras coisas. Comportamento, pensamento, crença. Exatamente. O sistema que a gente chama de propósito inabalável. E uma coisa que as pessoas não têm noção. O nosso cérebro, ele tem o poder de criar o resultado que a gente quer antes da gente viver ele. Porque o cérebro, ele não sabe a diferença do que é real para o que é imaginário. Já foi feito estudos que mostram quando uma pessoa está vivendo a experiência e quando ela está pensando na experiência. As mesmas áreas do cérebro são ativadas. E hoje eu estava pensando sobre isso, antes da crença, e tem uma coisa que eu vou falar aqui agora que tu vai falar assim, cara, é maluco.
Mas eu fico pensando, como o Freitas, eu penso, né? Como o Freitas, criado com vó, aquele cara patetão, bobão, teve coragem de puxar ponta, de trocar tiro, de entrar em entreveiro. Eu fico refletindo sobre isso para entender como é que eu posso passar essa minha capacidade, porque quando eu olho para você, não babando o ovo, mas eu vejo que, pô, tu parece um cara que nasceu para aquilo ali. Eu não, pô. Eu sou magrelão, alto, porra, todo desengonçado. E, no entanto, eu consegui a rusticidade para passar por um dos cursos mais difíceis do Brasil e para entrar na guerra, né? E enfrentei várias. E eu sempre tive uma capacidade muito grande de imaginar, de pensar. E aí hoje eu vejo isso, né? O colega que cola a placa, e eu já colei a placa em combate, ele perde o foco do que ele devia estar pensando. E quantas vezes, antes de entrar para o BOP, eu me imaginava em situações de troca de tiro. E de como eu ia reagir, de como eu ia fazer. E depois lá dentro do BOP, com toda a técnica, eu ficava imaginando o meu momento de puxar a ponta. Então eu ia traçando, criando a resposta na minha cabeça. Né? A resposta. Porque um amigo... Eu vou falar de mim, né? Não vou falar de um amigo que cola a placa, porque eu colei a placa uma vez na Formiga. Só que o que estava passando pela minha mente na hora que eu colei a placa foi uma voz que dizia assim: você ainda não viu sua filha. Ou seja, um pensamento que não tinha nada a ver com o momento. Eu não estava com medo de tomar tiro em si. Veio um medo de eu ainda não estar... Ou seja, na minha cabeça, eu criei o medo. E aí eu parei atrás de uma árvore e fiquei. Eu consegui voltar, não fiquei com a placa colada até o final, mas consegui voltar. Então, a gente precisa aprender a usar esse poder que a gente tem, que não é só inerente às operações especiais como você, mas que nós todos podemos desenvolver, né? Usando a capacidade de criar a realidade e o resultado que a gente quer e alinhando uma crença forte para levar a gente até o resultado, né, cara? Assim, falei pra caramba, sei lá, eu acho assim, eu fico muito feliz de ter, com essa crença também que eu tenho em mim, ter vivido, né, ao teu lado, ao lado dos maiores operações especiais do mundo, e muito foi por essa força de pensamento, resultado e crença, e eu fico feliz da gente poder estar levando isso, transformando vidas, né? E, de verdade, a gente consegue tocar os nossos alunos, mudar sistemas de crença com eles, mostrando muitas vezes inimigos internos, porque o combate que a gente enfrenta, né, no BOP, na guerra, cara, é para poucas pessoas que buscam se preparar para isso. Mas o combate interno, esse é para todo mundo. E às vezes até operações especiais, de fato, pode estar perdendo esse combate, né? E eu falo isso porque eu já via amigos se suicidando, não vi, né? Mas ficamos sabendo. E quando a gente chega nesse ponto, e eu cheguei, é porque a gente está perdendo a nossa guerra aqui, né? A gente está se deixando dominar aqui dentro. E uma das coisas que a gente leva no curso é o sabotador, e reconhecer esse inimigo e aprender a combater ele de fato, né? Cara, as lives eram para ser de meia hora, mas o assunto é muito bom e fluido. Eu queria que você falasse aí mais alguma coisa, mas também fizesse as considerações finais desse bate-papo. E lembrando aí para o pessoal que na próxima quinta-feira, 6h30, a gente vai fazer uma live com outro tema. Então, o 26, eu fico feliz, cara, porque, como eu te disse no início, né, mudei minha crença em relação ao que a gente está fazendo hoje. Alguns de nós, lá no Batalhão de Operações Especiais, temos uma capacidade gigantesca. Só que porque nós achamos que nós somos muito fortes, às vezes, a gente deixa, né, faz um muro em volta da gente e deixa de absorver coisas importantes. Uma das capacidades das operações especiais é a facilidade de aprender, cara. A gente tem uma facilidade muito grande de aprender, a gente pega no ambiente as coisas, entendeu? Então,
Quando você achar que não é capaz de aprender, que já sabe tudo, você está em declínio. Né? Essas palavras tipo, não serve para mim, eu já vi isso, eu já sabia, eu já sei o que está acontecendo. Essas palavras, cara, são limitantes. Eu usei muito delas há muito tempo, só que hoje eu vejo que não, hoje eu vejo que eu preciso cada dia mais abrir a minha caixa de ferramentas para botar mais ferramentas. Porque senão a gente vai ser ultrapassado, né? A gente vai ser suplantado por coisas que vão vir. A gente não vai ter ferramenta para trabalhar em cima das coisas novas que vão vir, né? A tecnologia está chegando aí, cara. Né? Tem muita coisa para ser utilizado. E a antropologia e a filosofia diz que não tem como você retroceder depois do advento da tecnologia. Se chegou, tu tem que se adaptar a ela, meu irmão. Tu tem que estar caminhando junto com ela. Então, esse curso que a gente traz hoje é algo inovador para a gente aqui. Por quê? Porque a gente está pegando o que a gente tem de conhecimento técnico, tático, né? Está pegando o que a gente tem de conhecimento de vida, de experiência de vida, né? A ferramenta que você tem de estudo científico, coach, PNL, RH, recursos humanos, está anexando, está juntando tudo, está compilando tudo e está levando para pessoas que querem sair da caixa, querem abrir a caixa de ferramenta para poder botar mais ferramenta, para poder lidar, aprender a lidar com outras coisas. Na verdade, o que a gente mais usa é a parte abstrata da nossa vida, do que a parte abstrata, é o conhecimento que vem da teoria. A gente usa sentimento, emoção. Emoção, cara, como é que pode? Hoje você falou uma vez sobre estudos, né? Que os camaradas que têm o QI altíssimo, né? Os nerds, eles no final de uma vida, eles não são super camaradas inteligentíssimos por causa do fator emocional. Né? Eles trabalharam muita parte teórica, né, científica, mas a questão emocional da vivência, né, eles não trabalharam tanto. Então hoje, os cursos que a gente dá de liderança, autoliderança, né, de trabalho em equipe, são cursos que a gente está pegando, meu irmão, e está jogando para pessoas que querem aprender um pouco mais. E está sendo maravilhoso, já tem mais de 200 de alunos, eu estou contigo aí nessa jornada, não tem um ano ainda, né? Vai fazer um ano, já tem um ano. Não, que tu foi no primeiro oficial, já tem, né? Que foi em setembro. Mas que você começou de fato foi no terceiro e foi em janeiro. Vai fazer um ano. Então vai fazer um ano, cara. Então eu penso que o seguinte, cara, se eu tive junto contigo esse retorno tão maravilhoso, que ele vem do feedback que os alunos dão, por que não continuar? Por que não aprender mais? Por que não ler mais? Né? E eu estava falando, né, minhas considerações finais, eu tenho lido um livro aqui, muito bom livro, é de um ex-SEAL, A Arte da Guerra, segundo os SEALs da Marinha norte-americana. Esse cara, ele traz tudo que a gente... Estou escutando. Então, eu sei que tu vai ler aí, deixa eu só pedir para quem está nessa live, eu junto com o 30, a gente está recriando o nosso canal no YouTube. O nome do canal é Líderes Criam Líderes. Quem tiver aí, se inscreve, pede para outros amigos e amigas se inscreverem para quando chegar a 1000 a gente começar a fazer live, fazer o nosso podcast convidando outros líderes, inclusive lá do batalhão, para falar sobre objetivo, liderança e estratégia para a vida. Então se inscreve lá no canal no YouTube, Líderes Criam Líderes, e pode ler aí o que você vai ler sobre a liderança. E esse camarada, esse sargento, é um sargento reformado, e lá nos Estados Unidos é diferente daqui, né? Não, diferente não, é a mesma coisa, só que a notoriedade vai um pouco mais para os sargentos que são líderes de equipes, né? De geral. Esse cara fala assim, os atributos, né? Os atributos de um líder, né? Que vai ter uma liderança. Né? Eu vou ler aqui porque é um pouco... É interessante de ouvir, ó. A gente precisa pensar como um guerreiro, o líder precisa pensar como um guerreiro, e para isso ele precisa incluir e não excluir. Ele precisa compartilhar informação com quem tem menos do que você. Precisa ter uma integridade inabalável, ter coragem tanto moral quanto física, estar preparado para agir e não simplesmente para reagir, e estar disposto a liderar e treinar seus substitutos. Essa parte de treinar seus substitutos, isso é muito lindo, sabe por causa de quê? Porque se você não for exemplo, você não consegue treinar ninguém, cara. Você tem que se doar, mesmo. Pô, Deus que me perdoe, né? Mas
é como um líder, é como Cristo fez com a humanidade, ele se doou pela humanidade. E o líder, ele tem que se doar pelos seus liderados, ele tem que mostrar o caminho, ele tem que ser o primeiro, ele tem que fazer com que eles entendam que é a propósito, né? Entendeu? Então hoje eu fico feliz por isso, estou aí nessa batida junto contigo, estou aprendendo ainda, né? Mas eu acho que com certeza Deus já tá abençoando a gente aí com resultados expressivos, cara. Muito obrigado para todo mundo que está ouvindo a live aí, meus irmãos de guerra lá do BOP. Um abraço para Alfa de Guerra aí. Como é que. A Alfa era Alfa, ninguém merece, 26. Hoje é Alfa de Guerra, meu irmão. Obrigado, meus irmãos da Alfa de Guerra. Obrigado para Alfa 3, obrigado pelo comandante do meu batalhão e pelo meu comandante da unidade, Capitão Jansen. E continue, vamos embora. Continue, cara. Obrigado. Graças a Deus eu não tenho a crença de que ter sócio é ruim, porque a verdade é que a gente passa muita coisa nessa vida e eu sempre acreditei que eu precisava, depois que eu perdi a crença de que eu era autossuficiente, de que eu precisava encontrar pessoas realmente dispostas a somar. E, cara, tem palavras. Não só somou no curso, como trouxe também Deus para perto de mim e eu só tenho que agradecer. Fosse, meu irmão, um abraço, continue. Aveira. Vitória sobre a morte. Vamos com tudo.